Gente, vamos falar de saúde agora? Você sabia que mais de 360 mil capixabas convivem com a diabetes? A doença é silenciosa. Muitas vezes surge sem sinais. As estatísticas revelam que a metade das pessoas sequer sabem que tem a doença e a maioria dos casos pode ser evitada. Isso porque 9 em cada 10 casos são de diabetes tipo 2, aquela desenvolvida por causa da má alimentação e o sedentarismo. Agora eu quero saber de você, me conta, como é que está a sua alimentação, hein? Você está se exercitando? Fala no Zap, mas tem que falar a verdade. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio. Eu recebo a endocrinologista doutora Flávia Tessarolo e a publicitária Lilian Vilas Boas, que convive com a diabetes desde criança. Muito boa tarde a vocês, obrigado pela participação. Lilian, como que você descobriu que tem diabetes? Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Então, Lucas, eu tinha 3 anos quando eu comecei a dar sinais de que eu estava com diabetes, né? Eu sempre fui uma criança muito independente, segundo minha mãe e meus irmãos me contam, que eu sou a caçula, né? Sempre fui uma criança muito independente, eu já comia sozinha, com 1 ano e pouco eu parei de usar fralda, entre outras coisas. E, de repente, no final dos 3 anos, eu comecei a novamente ter que colocar fralda, urinar na cama, né? Geralmente era à noite. Muita fraqueza, eu já não conseguia mais me alimentar sozinha. Minha mãe fala que quando eu levava o braço na boca para me alimentar, eu chorava de dor e começou a aparecer feridas no corpo, né? Então, mamãe começou muita preocupação. Uma amiga dela disse que aquilo parecia sintomas de diabetes, porque quando ela desenvolveu diabetes, ela teve o mesmo sintoma. Mamãe levou a um médico, o médico falou que era impossível, porque na época somente diabetes só podia ter em criança se fosse hereditário, né, há 36 anos atrás. E o médico falou que não, que era nefrite, problema no rim, mandou tomar bezetacil, né, uma criança de 3 anos tomando bezetacil. Meu Deus, imagina, E gente. aí foi num segundo médico que também descartou a possibilidade, no terceiro médico a minha mãe falou, eu vou mentir, né, ela precisou mentir para que o médico pedisse o exame. E quando o médico perguntou, tem alguém na família? Ela falou, tem uma prima minha de 1º grau. E ele falou assim, então vamos pedir o exame, mas vamos torcer para essa menina não ter diabetes, porque se ela tiver, ela não sobrevive até os 6 anos e estou eu aqui com 40. Nossa, aí ó, tá vendo? Desse jeito. Graças a Deus, com muita saúde. Graças a Deus, com muita saúde. Doutora, vamos explicar para quem está em casa quais são os 2 principais tipos de diabetes. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Como você bem disse, 90% dos pacientes com diabetes têm o diabetes do tipo 2, que é o diabetes que ocorre mais frequentemente em adultos, relacionado a sedentarismo, a erro alimentar, a história familiar de pai, mãe, irmãos com diabetes, ter colesterol alto, ser hipertenso também é fator de risco, e aproximadamente 10% são os casos de diabetes tipo 1, que é o diabetes da Lilian, que ocorre mais frequentemente em crianças e adolescentes, mas também pode iniciar na vida adulta, e ele ocorre com no início mais abrupto, assim, mais marcado. A pessoa começa a ter falência das células que produzem insulina, e aí a insulina a gente sabe que, vamos dizer assim, é a chave que abre a porta das células para a glicose entrar. Então, faltando insulina, a glicose não entra dentro das células, sobra no sangue e começa a ter os sintomas. Lilian, me explica o que é isso que você está usando no braço? Isso é mais conhecida como bomba de insulina, né? Um sistema de infusão contínuo. Ele faz o papel do pâncreas para quem é diabético tipo 1. E isso significa que é um grau acima, assim, é mais forte, não tem nada a ver? Como é que é? Não, não tem nada a ver com grau, não. Na verdade, todo diabético tipo 1 deveria usar uma bomba de insulina, né? Porque dá uma qualidade de vida bem melhor. A minha, no caso, ela funciona em parceria com um sensor que mede a minha glicemia de 5 em 5 minutos e manda para ela. Se a minha glicemia estiver caindo, para eu não entrar numa hipoglicemia, ela suspende a injeção, ela para de mandar insulina para o meu corpo até que a glicemia se restabeleça. E é o melhor tratamento, o tratamento mais fisiológico para o diabético tipo 1. Ou seja, esse equipamento, ele injeta insulina no seu corpo qualquer momento que for preciso. Sim, assim como o nosso pâncreas, né? O pâncreas,
normal, ele produz a mesma insulina com duas funções, que é a basal e a de bolos. A basal ela é liberada no seu corpo o tempo todo para te manter estabilizado, e quando você se alimenta, o seu próprio organismo calcula o carboidrato que você ingeriu e manda a insulina para bater esse carboidrato. Nós, diabéticos, não temos esse privilégio, e aí temos a bomba que faz o mesmo papel do pâncreas. Com a programação que a médica prescreve, a gente coloca nela e ela faz essa função. Perfeito. Flávia, bem, essa é uma forma de controlar a diabetes, porque a doença ela não tem cura, tem tratamento. Quais são as outras formas? Como é que o médico determina qual é a melhor forma de manter a glicemia sob controle? O melhor tratamento, assim, para um diabetes tipo 1, que precisa de injeções de insulina todos os dias, é a bomba de infusão contínua, como a Lilian usa. Infelizmente, a minoria dos pacientes tem acesso à bomba e a gente precisa fazer insulina de outras formas. Então, a gente faz com canetas de insulina, eu trouxe algumas aqui para demonstrar. Então, a gente coloca aqui, seleciona a dose, e o paciente faz injeções com essas canetas de insulina. E a medida da glicose, que é muito importante, ou a gente faz com os aparelhinhos que medem a glicose capilar, que a gente fura o dedo, coloca a fitinha aqui e eu vou medir a glicose, ou através do sensor de glicose que a gente vai aplicar no braço, e esse sensor ele vai medir a glicose também minuto a minuto. A gente vai fazer as leituras pelo celular ou pelo próprio leitor desse aparelho. Isso para o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 existem muitas medicações que a gente pode utilizar, alguns também precisam de insulina, mas o mais importante, a base, a raiz do tratamento, tanto para o diabetes tipo 1 e tipo 2, é um estilo de vida saudável. E aproveitando a oportunidade, eu quero fazer um convite a todos vocês. Estamos no Novembro Azul Diabetes e o SESC, em parceria com o Felcomércio, com a Sociedade Brasileira de Diabetes Espírito Santo e o apoio do SENAC, irá realizar no próximo dia 24 a primeira corrida e caminhada pelo diabetes na Praia de Camburi. Lá no quiosque K4, estaremos lá com tendas. Maravilha, bom para se exercitar. É isso aí. Doutora, eu tenho várias perguntas aqui, várias dúvidas dos nossos telespectadores muito pertinentes. Então, vamos lá, hein? No Fala no Zap. Minha filha está grávida e está com diabetes gestacional. Será que quando ela ganhar a bebê, vai continuar com diabetes? Existe uma possibilidade, sim. Então, mulheres que têm diabetes gestacional, existe um risco para toda a vida de desenvolver diabetes tipo 2 depois. Mas uma notícia boa é que a amamentar reduz esse risco. Então, vamos tentar dar mamar para o neném. A Alessandra Cisino pergunta aqui no Facebook. Boa tarde, Lucas. Minha tia não pode comer açúcar porque ela fica tonta. Isso pode ser um sinal de diabetes? Alterações do nível de glicose, tanto para mais quanto para menos, podem comprometer aí o labirinto, que é o nosso órgão do equilíbrio, e levar, assim, a labirintite, que pode se manifestar com tontura. Mas não é só isso, então ela precisa passar por uma avaliação, olhar o que está acontecendo. Mais uma telespectadora. Boa tarde, Lucas. Descobri por acaso, um mês atrás, ao fazer um teste glicêmico, a taxa deu 476, sem eu sentir nada. Agora eu estou revendo toda a minha alimentação. Hoje ela ainda não conseguiu ficar boa, fica entre 180 e 200, doutora. Pois é, diagnóstico de diabetes, né? Então, e lembrar que 180, 200, 470, ao longo do tempo, se não tratado adequadamente, a gente pode ter complicações crônicas. Então, apesar de ter melhorado muito aí de 400 e pouco para 180, ainda não temos um bom controle com esse valor. Lembrando que uma medida isolada da glicose, ela não diz muita coisa para a gente precisa avaliar como que está o tempo todo dessa pessoa no alvo que a gente diz, como que está a hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses. A glicose, ela mostra para a gente uma fotografia daquele instante. Eu preciso ver como é que está o filme dessa glicose, através de um sensor de glicose, através da hemoglobina glicada. Então, essa pessoa precisa ser avaliada
precisa sim de modificar o estilo de vida, mas tem que ver a questão da medicação também. Mais uma pergunta de um telespectador no Fala no Zap. Há como reverter o estágio de pré-diabetes? O pré-diabetes, primeiro que pré-diabetes não é pré-doença. Então, muitas vezes, o paciente com pré-diabetes pode ter complicações crônicas que ocorrem no diabetes. Então, às vezes, a gente faz diagnóstico de neuropatia numa pessoa que tem pré-diabetes. Quanto mais cedo se diagnostica o pré-diabetes e institui o tratamento adequado, maior a chance da gente conseguir reverter essa situação. Mas se a coisa for diagnosticada num tempo que, quando a gente perder esse timing aí, às vezes a gente não consegue reverter. E lembrando que se a pessoa tem pré-diabetes, ela tem uma predisposição para isso. Embora a gente possa reverter, ela vai ter que ficar de olho a vida inteira, porque se ganhar peso, se acontecer de ter um hábito de vida não saudável, ela pode voltar a ter níveis elevados de glicose novamente. Tenho aqui um desabafo de uma telespectadora que diz o seguinte: boa tarde, eu sou diabética e hipertensa desde os meus 30 anos. Como não me cuidei, tem 2 anos que perdi a função dos meus rins e faço diálise. A minha diabetes foi desenvolvida quando eu estava grávida da minha filha. Se cuidem, diabetes não é brincadeira. Você vê, doutora, as complicações que a doença pode causar caso a pessoa não faça o tratamento, né? Sim, e a gente está vivendo uma época que a gente tem muita medicação boa. Quando eu me formei há 27, 26 anos atrás, a gente tinha só 2 classes de antidiabéticos, só 2 tipos de insulina. Hoje em dia a gente tem opções muito mais modernas, medicamentos que retardam a progressão da doença renal, que melhoram a gordura no fígado, que reduzem o risco de infarto e de derrame. Então, a gente precisa estar sempre levantando a bandeira do diagnóstico precoce, exames de rotina para o diagnóstico precoce, para a gente instituir o tratamento adequado e evitar as complicações crônicas. Lilian, me conta como é o seu dia a dia em relação à sua alimentação e estilo de vida. Bom, hoje em dia, graças a Deus, eu melhorei bastante porque eu tenho complicações nos olhos, né? Eu tive retinopatia diabética por causa da minha fase de rebeldia, da adolescência. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho uma irmã que é nutricionista, escolheu ser nutricionista para cuidar de mim. A minha família, minha mãe, meus irmãos, meu esposo é extremamente dedicado, assim como a minha mãe e os meus irmãos sempre foram. Então, eu sempre tive essa alimentação bem regrada, essa alimentação bem controlada. Estou meio sedentária ultimamente. Não estou sedentária no caso de... porque eu não pratico exercício físico, mas eu ando trabalhando, né? Ando bastante durante o dia. Mas me alimento corretamente, tenho essa noção. Os fabricantes da bomba, eles dizem que a partir do momento que você colocou a bomba fazendo a contagem de carboidrato, você pode comer açúcar. Eu abri mão do açúcar na minha vida, eu não me alimento com açúcar de forma nenhuma. Preferi, assim, para que eu tenha uma saúde mais controlada, né, doutora? Até porque a insulina, ela abate carboidrato e não a caloria. Então, isso vai virar açúcar no organismo da mesma forma. Mas hoje eu tenho, graças a Deus, hoje não, sempre tive. Hoje mais consciente, né, depois que me prejudiquei em relação à visão. Tenho uma alimentação bem mais saudável, bem mais controlada, pessoas me vigiando, né? É isso aí, preocupadas com a sua saúde. É isso aí. Sou muito grata por isso, por essa preocupação comigo. É isso aí. E você que está assistindo em casa, tem dúvida? Faz um exame de sangue. Rapidamente, dá para saber a glicose, dependendo do nível, se você precisa se aprofundar naquele exame ou se está tudo bem, viu? Tem que fazer sempre, porque a diabetes é uma doença silenciosa.